Então, que você seja pronto. O inimigo, ele se alimenta de emoções desgovernadas pelo Espírito. Então, quando há emoções e que não há um controle, ele reconhece que não há um controle do Espírito, que essas emoções não estão no controle do Espírito, ele reconhece que há uma legalidade e você não vai adorar. Então, ele vai entrar ali nessa brecha até que isso se torne uma grande porta, uma grande... eu posso não dar lugar ao diabo. Eu posso não dar lugar ao diabo quando eu tenho uma ansiedade crônica. Eu preciso entender que eu preciso ter uma estratégia de adoração e de oração para isso, para combater isso. Eu preciso entender que ressentimentos, eles também... Olha o barulho, gente. Meu Deus. Ressentimentos, eles vão nos impedir de adorar o Senhor. Eu preciso ter claro que essas feridas de toda a ordem emocional, seja ferida de ventre materno, de rejeição de ventre materno, né, no caso, ferida ali de uma rejeição de um relacionamento, de um namoro, situações com um jovem na escola, de bullying, não sei de onde é, mas toda a ordem de feridas emocionais. Isso se torna um impedimento da adoração. Preocupações que ocupam toda a nossa mente, toda a nossa vida, que nos impedem até mesmo de adorar. Talvez você olhe e fale assim, é muito bonito, Juliana, isso que você tá falando, mas de verdade vou ter que tirar mais tempo para adorar. Eu não tenho tempo. Eu venho te dizer que você vai ter que arrumar um tempo, porque o sacrifício é você. Então, a partir do momento que você entende que o sacrifício é você, que você não é a flor mais bonita do campo, mas você é aquela que Jesus amou primeiro, e ele deu o único filho dele, que é o próprio Jesus, para morrer por mim e por você. Um sacrifício de entregar ali alguns minutos, ou talvez uma hora, ou meia hora, eu não sei, talvez você precise de muito. Quero falar algo pessoal. Eu teve uma época da minha vida que eu tive que entregar adorações para o Senhor porque eu precisava sair de casa. E era tanta opressão, era tanto aprisionamento que eu não conseguia sair de casa se eu não adorasse. E eu já sabia que não seria rápido. Então, às vezes o inimigo colocava ali um aprisionamento mental. Ele falava assim, você vai demorar, você vai se atrasar. Nossa, vai entrar lá naquele lugar, vai ficar lá orando. E por várias vezes eu negligenciei. Só que quando eu entendi, depois de um longo tempo, o quão precioso era aqueles momentos que eu tinha com o Senhor, que eu saía de lá curada, fortalecida, e que aquilo era tão precioso, e que depois a estratégia de Satanás era colocar que eu ia demorar tanto, porque eu não precisava mais daquilo, eu já conseguia me virar, e passava-se o dia, eu estava na presença, mas eu não tinha alcançado aquela água que eu precisava para aquele dia, como na outra época que eu investia tempo em adoração e oração. Eu entendi que aquilo era precioso e eu comecei a pedir para que o Senhor trouxesse de volta, né? Tem até um dos louvores da playlist que é o faz outra vez, como na primeira vez. Então, ele tá falando que faz outra vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Não é um louvor eucentrista, mas é um louvor em que você está reconhecendo que só Deus tem o poder de fazer outra vez o amor acontecer na tua vida, o amor ser restaurado na tua vida, para que a sua vida de adoração ela volte a acontecer. Então, quando eu falo de não adorar louvores almáticos, que estão falando sempre de você no centro, mas louvores e adoração que reconhecem o poder, a soberania de Deus, e que ele tem poder para vir te socorrer, para te reposicionar, te colocar novamente no lugar da adoração. Isso é uma verdadeira adoração genuína. Amém? Então, aqui eu quero, olha, já você pulei bastante. Aqui eu quero dizer para vocês, qual é um nível, uma chave? Senhor, eu entrego o que eu não consigo carregar. Eu te entrego as minhas dores e eu tiro tudo isso do trono da minha vida. Eu tiro tudo isso de cima de mim, tudo isso que me impede, que me entulha, para devolver para ti e colocar aos teus pés na cruz, porque o Senhor levou tudo isso. Então eu sei que eu vou conseguir prevalecer na tua palavra, na tua promessa, nos teus decretos. Amém? Olha aqui, ó, esse louvor. Ensina-me a seguir teus passos, Senhor. Cada dia em meu viver, por tuas bênçãos, peço-te, ó Pai, ensina-me a seguir teus passos, sim, ensina. São esse nível de adoração. Eu gosto muito de corais, né? Porque é o ecoar de vozes clamando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, a atitude de reconhecer que eu e você temos tronos nas nossas vidas e que precisamos destronar esses tronos, entregar esses tronos para que o Senhor leve
Porque ele levou sobre si esses tronos. Faz com que eu e você fechamos essas brechas e consigamos adorar. Tudo foi feito através da voz, aleluia. Quando Deus disse lá no início em Gênesis, haja luz, foi através da voz. Vocês entendem o quanto que Satanás ele quer aprisionar a minha e a sua garganta? O quanto que ele nos impede? Esse símbolo aqui, ó, de uma traqueostomia, um dia me impediu de falar. Talvez não, o propósito era me impedir de ter vida para vir aqui ministrar quem é o Senhor na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida. Mas agindo o Senhor não há quem possa impedir. Então Ele vai tentar, não só como aqui um símbolo de uma tráqueo, mas Ele vai tentar travar, colocar atadura na sua boca, colocar amarra no seu pescoço, nos seus ouvidos e te aprisionar para que você não adore, para que você não evangelize, para que você não exalte o nome poderoso do Senhor. Amém? Então, Jesus, ele é o maior exemplo de quem venceu. Aqui eu anotei. A prostração interior, anote aí. A prostração interior desfoca o governo da alma para o espírito. Desfoca não, desloca. Então, quando eu e você nos rendemos, colocamos essas situações em vulnerabilidade e decidimos adorar o Senhor, nós tiramos todo o governo da alma, que é almático, baseado na vontade, baseado naquilo que eu vejo, baseado nos impulsos, e entrego a soberania do Senhor. E aí, Ele é real. Ele é a presença, amém? Ele é a rocha viva, ele é a rocha eterna. Então ele vem e coloca a rocha, ele coloca abaixo, ele destrona. E não tem mais situação que vai voltar. Mas eu preciso viver esse processo, amém? Então Jesus, ele é o maior exemplo, ele venceu e a maior batalha do mundo que nós temos, eu e você, é orar muitas vezes de joelhos. E há um mistério, né? Quando eu e você oramos de joelhos, talvez nós não entendemos o que acontece. Mas eu ouso dizer que é um mistério, porque joelho é rendição. Quando vemos filmes antigos, vemos homens se prostrando, vemos homens ali, muitas das vezes que são mandados para a forca, que eles falam que se renda de joelho. Os homens falam, não me renderei, porque eles querem ser resistentes, homens de dura cerviz. E às vezes eu e você, isso veio agora, não estava nem escrito aqui, eu e você somos mulheres de dura cerviz e não queremos adorar, não queremos nos dobrar por aquela situação, somos altivas. Deus rejeita um coração altivo. Um coração altivo e orgulho. Quando falamos de orgulho, eu vou trazer à memória a mulher cananeia. Ela foi lá e pediu a bênção para o Senhor. Ela falou que se fosse necessário, ela comeria o quê? A migalha que seria jogada para os cachorros. Mas Jesus rejeitou ela. Por quê? Porque ela era soberba. Porque ela era orgulhosa. Você viu que ela falava assim, Senhor, a minha filha está profundamente endemoniada. O Senhor não olhou para ela. Por quê? Porque ela tinha uma altivez. Quando você vai lendo ali, você pega apóstrofos, livros da época, você começa a compreender qual que era a origem daquela mulher. Aquela mulher muitas vezes tinha dinheiro, ela tinha posses que impediam de reconhecer a Deus. Então ela chegou diante de Deus por orgulho, querendo que ele fizesse uma bênção a todo custo, sem querer cumprir o propósito, sem querer cumprir o processo. Por isso que Jesus, ele rejeitou ela. E isso choca, porque Jesus, ele é um Deus de vida, ele é um Deus que cura, liberta e salva. Então, como assim? Então, que eu e você não sejamos essa mulher, amém? Que nós venhamos se render à adoração. Então, e por último, anotei aqui, Lucas 22, 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Então, eu vou adorar o Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Quando eu tive o Covid, eu saí sem falar, sem andar, a voz não saía, e eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, sobre todas as coisas seja feita a tua vontade. Na época estava em foco aquele louvor que dizia, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A única coisa que eu vi, que eu entendi quando eu não andava ali pós um Covid, pós um coma, eu falei, Senhor, o Senhor está executando comigo aqui, Ezequiel 37, foi a palavra que o Senhor me deu. Então, se você tem uma palavra, se mova nessa palavra. Adore o Senhor por essa palavra. Naquela hora, a única palavra que eu tinha era Ezequiel 37. Então, eu falava, Senhor, vale de ossos secos. Eu posso sair daqui e posso orar. E posso me levantar. Ou eu posso sair daqui e continuar no mesmo lugar, deitada. Mas eu tô viva e eu vou fazer o quê? Então, talvez eu vou ter que o quê? Começar a reprogramar minha vida com atletas paralímpicos. Eu vou ter que me animar e aprender a viver com isso que eu estou vivendo até que o Senhor diga, chega. Ou, se o Senhor falar, não vai chegar, eu vou ter que aprender a conviver, porque eu tô viva. Então,
isso me basta, a graça do Senhor me basta. Então, que você seja fortalecida por essa palavra. Eu anotei aqui também, a libertação verdadeira, ela não vai acontecer quando o demônio sai. Ela vai acontecer quando eu e você decidimos adorar o Senhor. Ela vai acontecer quando eu e você decidimos seguir ao Senhor e permanecer adorando ao Senhor. Aleluia! Que bênção! A alma prostrada, ela é um altar. A alma erguida, ela é um trono. Então, olha só. Quando eu e você estamos prostrados ao Senhor, nós levantamos o altar do Senhor. Mas quando eu e você decidimos deixar a alma levantada, isso se torna um trono, uma fortaleza que Deus tem que abater para chegar até mim. Entende como é profunda a adoração? Neste quarto dia, o Senhor, Ele nos chama para estarmos totalmente prostradas e edificadas por essa palavra, rendendo adoração a Ele, entendendo que nós podemos ser adorados, que nós podemos ser adorados não, que nós podemos adorar ao Senhor, que nós podemos render graças ao Senhor através do governo dele, do governo do Espírito sobre a nossa alma. Então que isso fique claro hoje. Hoje isso também foi um pouquinho mais profundo e eu entendo que conforme o Senhor vem vindo, Ele é doce, Ele vai entendendo que nós vamos sendo ministradas, Ele vem colocando águas mais profundas. Acredito que esse vídeo vai dar 3 hoje, porque se o YouTube não permitir, vão ter que ser 3 vídeos que vão subir. Mas o Senhor, Ele vem nos levando a águas mais profundas conforme estamos dando lugar, amém? Então que você dê lugar para essa adoração, que você se prostre. Então, claramente, o Senhor nos chama hoje para colocar tudo aos pés dele. Vamos orar? Coloque tudo. Coloque dores, coloque os seus sentimentos, coloque os seus traumas, coloque os seus desejos, os seus medos, as suas batalhas, as suas inseguranças, coloque tudo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, todos os nossos sentimentos adversos, Pai, que nós não venhamos ser, Pai, um trono, que nós não venhamos levantar um trono, mas que nós venhamos ser abatidos pelo Teu poder, pelo Teu amor, pelo Teu senhorio, Pai, e que nós venhamos entender que essa dor é uma forja, que estamos sendo forjadas no fogo sim, Pai, mas é para levantar um altar, e que esse altar vai ser memorável de geração em geração. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos tudo a Ti, te pedimos perdão e Te louvamos e Te agradecemos por esse ensinamento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Amanhã nos vemos novamente. Tem alguns outros materiais aí, porque iniciamos um propósito, né? De 40 dias, sem lactose, sem açúcar e sem glúten. Então, você pode ser edificada por isso também. Amém. Então, se tu uma bênção, porque vencendo vem Jesus, e o que há de vir, virá e não tardará. Fica firme nessa fé e continue adorando. Beijinho.